Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Carlos Dias e eu vou apresentar um trabalho chamado As Cartas Não Enviadas à Homossexualidade Encarcerada como Loucura no Sanatório Pinel. Eu estou muito feliz em poder participar pela segunda vez dessa que é a 7ª jornada virtual. Eu participei da 3ª jornada em 2021 e foi muito importante para mim. Esses espaços são fundamentais, especialmente porque o nosso trabalho é muito solitário. Então é uma oportunidade singular, especialmente pela diversidade de pesquisas que são apresentadas aqui. Atualmente eu sou professor da rede pública estadual, trabalho na cidade de Porto Alegre, é uma grande cidade que fica no extremo sul do Brasil. A minha proposta de pesquisa. Essa apresentação ela vai ser dividida em 3 momentos. Inicialmente, eu pretendo mostrar brevemente o percurso que me levou à escolha dessa documentação do Sanatório Pinel como objeto de pesquisa. Num segundo momento, eu apresento algumas impressões das cartas escritas por 2 pacientes desse sanatório na década de 1930. E por último, eu apresento algumas considerações finais ainda inconclusas e que dependem das próximas etapas da pesquisa. Tendo como panorama histórico o recorte temporal entre o final do século XIX e início do século XX, eu procurei acompanhar como o debate sobre a sexualidade estava sendo referido nas fontes históricas. Através de alguns indícios da minha pesquisa anterior, que inclusive eu apresentei na 3ª jornada deste evento em 2021, eu estabeleci um fio condutor com a minha pesquisa atual. O que me chamou a atenção é que o discurso biodeterminista estava presente em diferentes fragmentos analisados, reforçando a noção de que o homossexual era um pervertido, um pederasta, uma espécie a ser analisada. Ou seja, é possível pensar que o homossexual referido naquele contexto gradualmente vai se incorporando no discurso da época como uma verdade indiscutível. A descoberta das cartas. Eu descobri essa documentação muito por acaso, através de um estudo filológico que trazia a transcrição de cerca de 40 correspondências do acervo do Sanatório Pinel, escritas entre 1929 e 1945. O primeiro passo foi selecionar as correspondências que estavam ligadas ao perfil de rapazes homossexuais e imediatamente busquei contextualizar o Sanatório Pinel. O Sanatório Pinel ele foi inaugurado em dezembro de 1929, surgindo como um sanatório de caráter privado na cidade de São Paulo, mantido por uma sociedade de empresários e médicos para assistir pessoas com transtornos mentais oriundos das famílias mais ricas. O idealizador e fundador foi o médico Antônio Carlos Pacheco e Silva, a quem, inclusive, uma das cartas selecionada nessa proposta de trabalho é direcionada. Esse médico é uma figura de grande destaque nesse contexto e naturalmente alinhado com o discurso biodeterminista. Para Michel Foucault, a psiquiatria e a psicanálise foram instrumentos de controle e dominação neste contexto. O questionamento que Foucault se fez foi em que momento a loucura se separou da razão, ou, em outras palavras, quando os loucos foram confinados e isolados da sociedade. O nome em homenagem do sanatório ao médico francês Philippe Pinel não é uma coincidência. Ele nos diz muito sobre os métodos terapêuticos mais incorporados em instituições médico-psiquiátricas da época. Philippe Pinel é o paradigma da apropriação da loucura pela medicina. Se por um lado ele liberta as amarras físicas, por outro lado, ele aprisiona a mente das pessoas confinadas.
Os esforços de Felipe Pinel em humanizar os métodos de tratamento da loucura, libertando-os das correntes, contrasta com suas intenções, quando este afirma que é preciso, e aí eu cito o próprio Felipe Pinel, citado por Michel Foucault, quando este diz: é preciso abalar fortemente a imaginação de um alienado e imprimir-lhe um sentimento de terror. Para Michel Foucault, o internamento tornava possível esses famosos remédios morais, castigos e terapêuticos, que serão a atividade principal utilizada nos asilos ao longo do século XIX e início do século XX. Análise das cartas. De todo o conjunto das correspondências que eu encontrei, eu selecionei 4 cartas que se tornaram o meu objeto de pesquisa atual. A partir de um recorte muito específico, ou seja, eu estava buscando sinalizações nessa documentação que apontassem para uma definição, expressão muito utilizada na época dentro de uma terminologia depreciativa médico-psiquiátrica, que era a seguinte: rapazes com tendências homossexuais. Por questões sigilosas, os nomes dos pacientes serão citados de forma abreviada. As 3 primeiras cartas são de um jovem de 25 anos, a quem chamarei pelas iniciais NB, e foram escritas em 1935. Este jovem era o diretor de uma escola em São Paulo e foi enviado pelo seu pai ao Sanatório Pinel. As 2 primeiras cartas deste jovem são destinadas ao seu namorado, que chamaremos aqui de JCF. É possível observar na primeira carta um teor mais formal. NB trata de questões práticas, como a transferência da direção do liceu ao companheiro. Essa transferência foi feita possivelmente de forma judicial antes dele ter sido enviado ao sanatório. Ele finaliza a carta dizendo o seguinte: logo que eu chegar no liceu, você tomará talvez a direção, e eu irei estudar medicina. Ele finaliza formalmente a carta dizendo que sente saudades. Se na carta anterior NB demonstrou uma maior formalidade em relação ao companheiro, nessa segunda ele evidenciou maior intimidade numa declaração emocionante. Ele diz: JC, não suporto as saudades, mas tenho coragem de sofrer e lutar ainda, custe o que custar. Só a morte nos separará. A terceira e última carta deste jovem é destinada à sua mãe. E nessa carta, o teor dessa carta funciona como uma espécie de acerto de contas com a família. A mãe é uma espécie de mediadora, e ele começa a carta dizendo o seguinte: sinto não poder ser-lhe agradável em resposta à carta que vem com o seu nome. O que mais chama a atenção nessa carta é que NB percebe que foi vítima de uma trama que o mantém refém no sanatório. E ele diz o seguinte, abre aspas: o que se percebe é que há uma desconexão entre as declarações de papai e a do Dr. Pacheco, cuja fusão das duas me foram apresentadas com o falso rótulo de tendências homossexuais. Fecha aspas. A quarta e última carta foi escrita por um jovem chamado LR. Ele tinha 19 anos, tentou o suicídio e foi enviado pela família ao Sanatório Pinel. Ele escreveu essa única carta em 1937, portanto, 2 anos depois das cartas do paciente anterior. Este jovem vivia atormentado pelas tendências homossexuais que o assombravam. É evidente que ele possui um conflito íntimo e violento. Ele não aceita essa circunstância, diferentemente do personagem anterior. Ele diz o seguinte,
Abre aspas. Estando eu aqui para me tornar um pederasta passivo, o que eu declaro não ser verdade. Fecha aspas. Bem, não sabemos se de fato este rapaz foi violentado sexualmente dentro do sanatório Pinel, ou ele teve algum delírio por não aceitar o rótulo de homossexual. Considerações finais. No começo da década de 1930, a homossexualidade estava fortemente associada a uma patologia. O comportamento minimamente desviante será reprimido. Foucault diz, abre aspas, é entre os muros do internamento que Pinel e a psiquiatria do século XIX encontrarão os loucos. É lá, não nos esqueçamos, que eles os deixarão não sem antes se vangloriarem por terem os libertado. Fecha aspas. A experiência da loucura não estava constituída em suas mentes. Ela foi imposta aos alienados, libertinos, homossexuais como uma doença abstrata. Na verdade, o único sintoma de pacientes como NB e LR era o desejo homoerótico. Banidos de suas relações familiares, num exílio forçado, esses dois rapazes passam a sobreviver no mundo uniforme da loucura. Havia uma cumplicidade da medicina com a moral, que atribuiu o comportamento desviante de rapazes como NB e LR a uma constante prática de correção. Conforme Foucault, a percepção médica é de longe comandada por essa intuição ética. A visão microanalítica, através dos fragmentos dispersos das cartas dos dois pacientes, permitiu-me observar o quanto seus questionamentos eram um contraponto potente ao discurso biodeterminista da elite médico-psiquiátrica daquele contexto. Na contramão disso, a família reforçou o processo de exclusão dos dois rapazes de sua convivência. O banimento social que NB e LR experimentaram é a articulação muito bem engendrada dessa trama que rompe com a possibilidade de aceitação da homossexualidade na esfera pública e privada. Por fim, a interceptação das cartas dos dois rapazes confirma que havia um rígido controle e silenciamento de pessoas estigmatizadas com o rótulo de homossexuais. Muito obrigado.